Olá pessoal, boa tarde. Bom, agora nessa segunda parte a gente entra no tema simulação, né? Eu tenho a missão aqui de compartilhar com vocês esse tema, né, que tem crescido muito, né, cada vez mais, enfim, até em função da necessidade do profissionalismo em termos de métodos quantitativos para as empresas se fundamentarem para a tomada de decisões. Então, a minha missão aqui hoje com vocês é introduzir esse conceito, né, o tema da simulação dinâmica de processos, e especialmente eu vou ilustrar o uso da simulação em vários setores, como em fábricas, CDs, né, portos, logísticas e serviços, enfim, a simulação eu uso para processos, e a gente tem processos em qualquer segmento do mercado, né? Então, vocês vão ter uma visão de quão flexível e versátil é esse tipo de tecnologia, através de alguns cases como a Coca-Cola, Vale, a Danone, a Unilever e uma aplicação no Albert Einstein, enfim, são aplicações em setores bem diferentes, em áreas dessas empresas bem distintas, para vocês terem uma ideia da versatilidade dessa ferramenta. Só para ter uma ideia, a gente tem um público bem heterogêneo. Quem aqui já conhece simulação ou já ouviu falar alguma coisa de simulação? Ok, mais ou menos metade. Ok, ótimo. Bom, então o que é simulação? É um termo que é usado, todo mundo usa, eu vou simular isso, vou simular aquilo, mas o que é simulação? Aqui a gente está falando de uma tecnologia que permite a gente reproduzir a sua empresa no computador, seja um porto, seja um CD, seja uma fábrica, seja um supply chain e assim por diante, de forma que nesse ambiente virtual eu possa testar cenários. Então, e se eu mudar o layout, e se aumentar a demanda, e se eu contratar mais recursos, e se eu diminuir recursos, o que vai acontecer? Então, para ajudá-los a tomar esse tipo de decisão, a gente usa a ferramenta de simulação, que é o software ProModel, né, que é desenvolvido por uma empresa americana, que é a ProModel Corporation, no qual a gente representa a mesma aqui no Brasil há 23 anos, como já foi comentado aí anteriormente, né? Bom, então quando a gente vai fazer um modelo de simulação, normalmente a primeira coisa é jogar um layout em AutoCAD de fundo, que pode ser o layout de uma fábrica, pode ser o layout de um CD e assim por diante. E em cima desse layout a gente começa a desenhar processos, né? Então, onde é que chega o produto, qual o recurso que vai fazer uma determinada movimentação, existe um processo de conferência, existe um processo de inspeção, o que acontece se começar a travar uma operação, enfim, tudo mais. Então, essa simulação vocês viram que é toda em 2D, mas o ProModel possui um módulo que chama 3D Animator, onde facilmente a gente consegue converter aquela animação gráfica para um ambiente 3D, né? Então, aquela operação de logística reversa que eu mostrei anteriormente, que é de um CD da Avon, né? A gente fez aqui no final do projeto essa ilustração em 3D. Então, para fins de tomada de decisão, de resposta, a qualidade estatística e tudo mais, no ambiente 2D é mais que suficiente para a gente conseguir ter essas respostas. Porém, você pode caprichar com um showzinho aqui em 3D no final do projeto, com essa ferramenta que é o 3D Animator. Tá? Bom, e aí, só para ilustrar, como eu disse, a simulação ela serve para eu simular processos. Então, não só num CD, mas poderia ser num ambiente portuário. Aqui, por exemplo, é uma simulação do terminal de containers da Login, em Vila Velha, né, o TVV. Então, todo o fluxo, desde a chegada dos caminhões, a armazenagem de containers, todo o handling, até o embarque dos navios, foram simulados justamente para identificar os gargalos, testar as melhorias, as adequações necessárias para o aumento da produtividade e tudo mais. E aqui é um outro exemplo de chão de fábrica, né, uma operação de intralogística da fábrica da Mercedes-Benz, né, uma planta de queijos de fora, antiga fábrica do Classe A, né, ficava em Minas, e foi adaptada para a produção de caminhões. Então a gente foi contratado para fazer essa simulação, justamente para poder antever os problemas e testar as adequações para garantir que essa fábrica, quando entrasse em operação, ia funcionar adequadamente. Tá? Enfim, então, como eu disse, você simula processos que podem ser diversos, né? Não tem nenhum tipo de restrição. Ou seja, a simulação ela é uma ferramenta analítica que vai nos ajudar a interpretar melhor um sistema real. Né?
A gente costuma dizer que quando eu tenho uma situação de baixa complexidade, normalmente com lápis e papel, a intuição, a gente consegue resolver esse tipo de problema. Mas à medida que aumenta essa complexidade, ou seja, situações que eu tenho alta interdependência, né? Ou seja, existe uma interação entre os eventos são dependentes um do outro ao longo do tempo. Por exemplo, eu tenho que carregar um caminhão, se a carga não estiver pronta, eu não começo a contar o tempo de carregamento, preciso conferi-la primeiro, né? Imagina que eu tenho 3 caminhões para serem carregados e tenho só uma empilhadeira. Ele não vai conseguir carregar todos os caminhões simultaneamente. Então começa essa falta de sincronia dos eventos ao longo do tempo, é o que a gente chama aí de interdependência. E somado a isso tem o aspecto da aleatoriedade, né? A demanda varia, o tempo de um processo varia, a probabilidade do meu equipamento quebrar justamente na hora errada varia, enfim. Então quando eu somo a aleatoriedade com interdependência, eu configuro uma situação de alta complexidade. E nesse caso é o prato cheio para a gente usar a simulação. Então esse é um exemplo didático que eu sempre gosto de mostrar para quem nunca viu aí simulação, que uma das grandes vantagens da simulação é eu evitar um problema que a gente chama que é o erro das médias, né? Imagina esse exemplo aqui, né? Não sei se dá para vocês enxergarem. Aqui é a fila de um banco, eu estou dizendo o seguinte, em média, a cada 1 minuto chega um cliente na fila. E o tempo de atendimento desse cliente é, em média, 0,99 minutos. Ou seja, se o cliente ele é atendido em menos de 1 minuto e chegam 1 por minuto na média, nunca vai formar fila e um caixa suficiente, correto? Agora, na prática, na vida real, a gente sabe que o mundo não é médio, né? Uma fila de um banco, tudo bem que acho que hoje, eu pelo menos quase não vou em banco, né? Tudo eletrônico e tal, mas quando você vai num banco, às vezes chegam 10 pessoas de uma vez, tem hora que não chega ninguém, vamos dizer que em média foi a cada 1 minuto chega uma pessoa, mas a variação dessas chegadas é um perfil exponencial. E o tempo de atendimento, a mesma coisa, vamos dizer que teve uma pessoa, foi pagar um boleto, gastou 10 segundos e de repente chegou um motoboy com uma lote e ficou lá 4 minutos. Em média deu 0,99 minutos, mas essa variação do tempo foi de uma curva exponencial. Somente pelo fato de eu considerar a curva com essas mesmas médias e simulo essa situação, olha o que acontece. Eu já estou no vídeo aqui dentro do ProMódulo. Olha, a fila já passaram-se aqui alguns minutos, a fila chegou a 23 pessoas, 45 pessoas. À medida que vai passando o tempo, depois de 14 horas, chega a mais de 150 pessoas em fila, essa fila explode. Ou seja, aquilo que eu achava que ia ser o mundo perfeito, um caixa era suficiente, o nível de serviço seria altíssimo, na verdade seria um desastre. Imagina se fosse uma fila de navios, quanto seria a demurge, se fosse uma fila de caminhões, quanto que vai o meu SLA e assim por diante, né? Ou seja, a gente fala, a simulação nos ajuda a evitar o erro das médias, né? Até tem uma brincadeira que a gente costuma dizer, né? Eu tenho aqui um hambúrguer, você come metade do hambúrguer, eu não como não como nada. Na média estamos meio alimentados, mas na prática eu vou ficar morrendo de fome, né? Então esse é um cuidado, né? E na simulação não, a gente trabalha com aleatoriedades, com curvas probabilísticas, e não com médias simplistas, né? Então isso ajuda a aumentar a acurácia dos nossos estudos. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma média de erros que a gente viu de vários projetos, onde havia um estudo preliminar feito em planilha Excel, e a gente comparou isso com o resultado da simulação, né, que foi implementado, deu tudo certo e tudo mais. Então a gente vê que tem várias atividades que os recursos são subdimensionados, e várias atividades que os recursos às vezes são superdimensionados numa ordem de 40%. A gente já teve projetos que a gente chegou a diferenças de dimensionamento, de headcount, que chegava na ordem até de 70%. Às vezes é assustador, imagina você falar de uma operação de 500 pessoas e errar em 70%. É muita coisa, né? Enfim, então aí ela vem como um forte aliado para nos ajudar a melhorar a acurácia dos nossos estudos. Okay? Bom, e para ilustrar onde a gente vai usar esse tipo de ferramental, onde a gente pode usar, melhor dizendo, eu vou mostrar 5 casos aqui. O primeiro foi uma aplicação de um centro de distribuição da Coca-Cola, depois um exemplo de simulação na área portuária com a Vale, um exemplo da operação de Milk Run do inbound da Danone,
uma aplicação em serviços, né, na operação de vale, de estacionamento do Hospital Albert Einstein, e uma aplicação da simulação a transportes para dimensionamento de frota feito para a Unilever. Okay? Bom, então, primeira aplicação é um case em CD. Né? Eu mostrei para vocês inicialmente o ProModel, né, que é o simulador que a gente trabalha e tudo mais, mas quando a gente fala de um ambiente de warehouse, de um centro de distribuição, a gente trabalha com uma ferramenta específica que chama CD-SIM, né, que foi uma ferramenta já desenvolvida pela Belgium, que roda em cima do ProModel, mas ela tem toda uma interface específica para CD. Então tem uma série de lógicas de inbound, de outbound, vários tipos de picking, para você modelar tempos de processos, e tipos de recursos, tipos de estruturas de estocagem de produtos, enfim, já tem um módulo completo com várias caixinhas prontas, de forma que eu consigo fazer uma simulação de um CD, né, do zero, muito mais rapidamente. Né? Então, a gente usou o CD-SIM para fazer essa simulação de um dos CDs da Coca-Cola. Quem não conhece a Coca-Cola no Brasil ou em vários outros países, trabalha no modelo de franqueadas, são as empresas que vão engarrafar, né, envasar, melhor dizendo, aí, os seus produtos. Né? E essa foi uma planta da Brasal Refrigerantes, que fica ali na região do Distrito Federal. Para ter uma ideia, o objetivo do projeto, né, quando eles buscaram a consultoria, era justamente para poder avaliar qual era a melhor configuração de layout e a estratégia da operação para atender os volumes crescentes da expedição desse CD, principalmente dos momentos de pico e tudo mais. Né? E uma das coisas que chamou muita atenção, né, se a gente for ver, tem toda a linha de invase, né, do produto, ele passa por toda uma área de armazenagem, e aqui a gente já vê uma área de picking, né, onde ele faz a separação do produto, separa o produto e confere, e depois faz o carregamento aqui nesse túnel aí que fica praticamente aí no meio do CD. Bom, qual foi o pulo do gato aí nesse projeto? Primeira coisa, quando a gente simulou o desenho que a engenharia logística tinha preparado para essa expansão, a gente tomou um baita susto que a operação não ia funcionar do jeito que eles esperavam em relação ao volume de throughput desse CD. Ou seja, eles achavam que para aumentar a capacidade do CD, além de aumentar a capacidade estática de armazenagem, e com mais o aumento aqui das ruas de carregamento, que aqui vocês veem que tem 8 pontos de carregamento, eles estavam expandindo para 16 pontos, né? Como se fossem de 8 docas para 16 docas, aqui não era doca, é uma rua de carregamento. Ou seja, bom, será que 16 é suficiente? Será que eu não preciso de mais que 16 ou menos que 16? Essa era uma das dúvidas. Né? Quando a gente simulou, a gente viu que, na verdade, o gargalo não era ponto de carregamento. Né? Na verdade, o grande gargalo era justamente essa área de consolidação, né, da carga e do picking, né? Porque ali ele tinha uma área muito menor. Essa já foi o desenho que eles avançaram. Eu não tenho aqui o desenho anterior. Mas todo o processo, o que acontecia? O ritmo de separação era lento, eu tinha 16 caminhões parados aguardando a carga. Então não adiantava nada, o tempo de permanência do veículo era altíssimo, e o gargalo não era ter ponto de carregamento. Se a carga não está separada, não está conferida, e eu não tenho recurso para carregar o caminhão adequadamente, o caminhão vai ficar parado, não adianta só investir em docas, aí no caso de pontos de carregamento. Então, essa foi um dos grandes resultados do projeto, né? Porque o verdadeiro gargalo era justamente ter uma área de picking bem dimensionada, para ter a quantidade de endereços e SKUs adequados para a operação fluir mais rapidamente, e a quantidade de stages adequada para eu ter a carga separada, de forma que quando o veículo fizesse a atracação aqui e tudo mais para pré-embarque, eu já tivesse a carga pronta para ser embarcada mais rapidamente, né? Então, com essa mudança de conceito, a gente viu que no baseline, 46% dos veículos eles eram atendidos depois das 6 horas. E era o target, era o deadline de carregamento dos navios para eles fazerem a rota de distribuição, senão eles iam perder a janela de entrega. E isso no baseline. Com o layout revisado, a adequação do picking, você via que eu conseguia atender tudo até 5 horas, 100% de todas as cargas já estavam separadas e conferidas para serem embarcadas antes das 5 horas. E com isso a gente conseguia medir também qual era a quantidade de stages necessário para garantir essa velocidade de fluxo mais rapidamente. Né? Então, concluindo, né? A simulação nos ajudou a verificar o melhor aproveitamento
aproveitamento das áreas do CD, né? O melhor layout e com endereçamento de cada SKU, porque trabalhava-se com um conceito, né, de produtos de alto giro mais próximo às áreas de expedição. Então, na hora do pico, né, a empilhadeira andava menos, os operadores com as transporteiras andavam menos, né, então você ganhava produtividade. Então, com a mudança do layout, conseguiu-se aumentar aqui 21% da capacidade estática de armazenagem. Com a revisão dos fluxos, teve uma redução de 26% no tempo de atendimento, então isso se converteu, obviamente, aí em produtividade, né, em saving de equipamento e headcount, com dimensionamento e balanceamento adequado. E o principal ponto, né, o projeto nasceu assim, olha, quantas docas, quantos pontos de carregamento preciso, qual que é o tamanho do CD para fazer a expansão. A gente viu que, na verdade, o verdadeiro gargalo não era a doca, né, não precisava aumentar, as 8 docas, os 8 pontos de carregamento eram suficientes. O verdadeiro gargalo era a área de stage de pique. Então, o depoimento deles com o projeto foi possível diminuir o tempo de pique, melhorar o nível de serviço e fazer um correto dimensionamento de recursos, né? Foi o depoimento aí do Juliano Sonza, que é o gerente de logística da Braskem. Ok. Bom, o segundo exemplo que eu trouxe para vocês é para ilustrar uma aplicação na área portuária, né? Então esse foi um case da Vale, né? Um projeto que se chamava SINCAP, que é simulação da capacidade do terminal de Ponta da Madeira, que fica no Maranhão. Esse, fazendo um parênteses, né, foi um dos maiores projetos de simulação já feitos no mundo, né? Foi apresentado em conferências internacionais juntamente com a Vale, né? Enfim, foi um modelo que simulava toda a operação onshore e offshore do terminal, desde o recebimento dos trens que traz o minério lá de Carajás, passando por toda a estocagem do minério nos parques, até o embarque dos seus navios, né? Então, quando a gente fez essa simulação, a gente entrava no nível de detalhe de olhar todas as operações aqui de descarga, com as restrições dos trens que vinham lá de Carajás, restrições de ferrovia, que tipo de minério, né, qual que é a produtividade na descarga, tinha toda uma complexidade dessas correias, né, e onde o produto é estocado, o handling é feito todo com um equipamento, que é uma stacker claimer, né, uma empilhadeira operadora. Esse equipamento aqui é quase a altura de um prédio de 10 andares, são equipamentos gigantescos, né? E a gente modelou toda a operação de embarque, então desde as regras de atracação dos navios, qual navio tem prioridade, como é que é a tábua de maré, né? Porque isso é uma restrição adicional, né, que atrasa o momento de embarque ou desembarque dos navios. Enfim, então foi um modelo super complexo, super detalhado, né, onde a gente entrou em uma série de particularidades da operação, né? São vários tipos de minério nos pares que são misturados. Enfim, é uma logística bem complexa, né, que acontece dentro desse terminal, né? Bom, essa foi uma ferramenta que foi desenvolvida para a Vale, né, tomar a decisão de longo prazo em relação à capacidade do porto, e principalmente aos investimentos requeridos para a projeção de aumento da demanda, né? Para vocês terem uma ideia, então, uma história longa aí que a gente já tem com eles, né, mas em 2004, 2005, a gente falava aí de aproximadamente 44 milhões de toneladas ano que a Vale exportava, né? E quando a gente era uma dinâmica tão maluca, né, tão intensa, que quando estava acabando um projeto, falaram, a gente precisa estudar já o cenário de 60 milhões, quando estava acabando 60, de 80 milhões, depois logo chegou 130 milhões, né, imagina, triplicava o tamanho do porto. E foi interessante, quando a gente mal acabou o estudo do 130 e descobriram a Serra Sul em Carajás, né, até daí se desdobrou o projeto de duplicação da ferrovia, Carajás-São Luís, etc. E aí estudamos o cenário de 240 milhões de toneladas ano. A gente até brincava, poxa, vocês estão fazendo toda a infraestrutura para movimentar as montanhas de Carajás para a China, que era o principal mercado consumidor da Vale, né? Foi matéria de capa, né, da Tecnologística, não sei se vocês conhecem, mas esse foi um depoimento bem legal, né, do Leão Sulima, que era o gerente responsável pelo planejamento de capacidade do porto, onde depois de várias tentativas frustradas com vários outros simuladores, né, a Vale conseguiu a agilidade que precisava. Anteriormente, eles, para analisar cenários e tudo mais, levavam mais de 10 dias, e com o ProModel, hoje eles fazem apenas 2 horas. Bom,
Terceiro exemplo, eu vou falar de uma operação do Milk Run, literalmente falando da Danone, né, que é toda a operação de recebimento do leite, né, da Danone. Na época eles operavam na planta de Poços de Caldas quase 600, 700 mil litros de leite por dia. E qual era o sintoma, o problema? As filas de caminhões estavam aumentando cada vez mais, chegavam a uma ordem de média de 20 horas em fila, para ter uma ideia, para a descarga do leite. E com isso o caminhão não estava livre para fazer a rota do dia seguinte, para coletar o leite e fazer o milk run no dia seguinte. Qual que era a consequência disso? Eles tinham que contratar um veículo spot para fazer essa coleta do leite. Bom, então a conta logística vinha aumentando cada vez mais, eles precisavam tomar alguma ação para mitigar esse tipo de problema. Quando fomos contratados, a dúvida era quantos silos, eu tinha lá uma série de silos de leite, ele precisa investir para acabar com o problema da fila. Porque qual era a hipótese? Se eu tenho fila de caminhão é porque eu não tenho onde descarregar o leite. Eu preciso comprar mais silos. Quantos silos? 1, 2, 3? Quando a gente começou a fazer o estudo, a gente entendeu uma coisa que é o seguinte: com leite bom, com leite ruim, não dá um leite mais ou menos, estraga tudo. Então, muitas vezes você tinha um tanque ocupado lá 20, 30, 40, 50% e chegava um leite de um outro produtor, não necessariamente premium, que ele não sabia exatamente a procedência. Então, ele não podia correr o risco de misturar esse material. Então, ele tinha que esperar esvaziar esse silo para poder descarregar esse novo lote. E nesse processo de descarregamento tinha um equipamento que fazia isso, que era uma desnatadeira, que é o que separa a gordura do leite, né? E esse equipamento trabalhava num ritmo muito lento. Quando a gente simulou com essa operação sendo feita mais rapidamente, a gente observou que o problema não era a falta de silos, mas era o giro do silo dentro do tanque, né? Então, na verdade, se eu conseguisse trabalhar com esse equipamento mais rápido, que foi uma mudança de processo de trabalhar dois equipamentos em paralelo, num ritmo mais rápido, eu não precisaria investir na compra de silos. Então, isso, para ter uma ideia, evitou um capex de quase 3 milhões de dólares em expansão de silos, que não ia resolver o problema, né? E, na verdade, o verdadeiro gargalo era o giro, era a desnatadeira. E para a fase de expansão, que era dobrar o volume, que era para 1.300.000 litros por dia, eles falaram, agora eu preciso de silo. A gente simulou de novo e eles, não, continua não sendo silo gargalo, o gargalo continua sendo desnatadeira. Compra mais uma desnatadeira que você resolve o problema. Conclusão, o capex era algo na ordem de 120, 150 mil dólares, e não precisava investir em tanque, né? O conceito era o giro do produto e não a infraestrutura, não o equipamento. Com isso teve a redução da frota requerida e com a redução dos custos de contratação de veículos spots, né? Então foi um ganho interessante que num primeiro momento, sem investimento nenhum, somente mudando o processo, ou seja, a forma de trabalhar com equipamento, ele resolveu um baita gargalo, né? Conseguia reduzir o tempo de permanência dos veículos na ordem de 50% para descarga, enfim, consequentemente dar vazão e giro para os veículos para fazer o milk run no dia seguinte. Ok? Bom, o quarto exemplo é uma aplicação no Hospital Albert Einstein. Não é de hospital, né? Aqui é uma aplicação dentro da operação de valet. Não sei se vocês sabiam, né? Mais a título de curiosidade, o Albert Einstein, essencialmente, é 100% valet, é a maior operação de valet da América Latina, né? Porque, enfim, tem lá um headcount enorme para fazer esse recebimento aí dos clientes, né, que chegam no hospital. Tem vários que já teve lá, tem vários estacionamentos. Então a ideia era dimensionar o headcount para poder fazer essa operação, principalmente para melhorar o target de nível de serviço, né, que eles têm lá uma métrica de 10 minutos para entregar ao cliente depois que ele paga o guichê, paga o ticket, né, no estacionamento. Enfim, é um perfil de cliente exigente, premium, etc. Então eles estão muito preocupados com essa qualidade de serviço. Então foi feita a simulação justamente para poder mensurar a quantidade de recursos, para melhorar, né, a performance, reduzir o tempo das pessoas esperando e tudo mais. E a gente observou que tinha picos, né, alguns momentos que não precisava ter mais recursos, era só fazer um balanceamento do regime de turnos. Né? Qual horário, tinha uma escala horária dos manobristas, a cada 1 hora quantas pessoas entravam. Então você tinha uma chance de ter uma intersecção em algum horário de pico, né, de chegada, pelo histórico, né, das chegadas dos clientes do estacionamento, né, enfim, para poder resolver esse problema. Ou seja, sem precisar investir na contratação de mais pessoas, somente com balanceamento de turnos,
eles conseguiam melhorar o nível de serviço, que era um dos principais objetivos do projeto, e melhor ainda, com produtividade, né, ainda com redução de 6% no headcount. Então é a história do fazer mais com menos. Bom, e último caso, né, é uma aplicação em transportes, né, então hoje talvez muitas pessoas aqui tenham as suas empresas preocupadas com a questão da tabela, do frete mínimo que está para entrar em vigor e tudo mais, né? Afinal, né, o Brasil é muito dependente do modal rodoviário, acabamos de ver aí a greve dos caminhoneiros recentemente. E para a Unilever a gente tinha feito um estudo justamente para fazer o dimensionamento da frota de todo o Brasil, né? Então, eles tinham centenas de parceiros, de transportadoras, operadores logísticos, etc., né, que fazem todo o outbound, seja de transferência dos CDs, entre os CDs, dos CDs para os transit points e o transporte secundário para o cliente final. Enfim, então a gente fez um modelo para mensurar a frota requerida para fazer esse transporte, né? Era um número que eles não tinham essa visibilidade e isso ia ajudá-los a identificar melhor essas performances. Normalmente nesse tipo de projeto de transporte a gente coloca aqui como pano de fundo um mapa, né? E aí a gente vê os sites, origem, destino. Aqui, como eles queriam deixar a ferramenta flexível para criar novos sites, novos CDs, novas mesorregiões de distribuição dos clientes, então a gente colocou como uma tabelona que ele podia fazer o depara, né, e alterar essas configurações de uma forma mais flexível, né. Com esse projeto, num dos pilotos que foi feito, né, a simulação e a melhoria na redução do tempo de ciclo do veículo com a implantação da operação de parqueamento ou drop and hook, como vocês devem conhecer no mercado, né? Ou seja, como a principal componente do custo é o cavalo mecânico, eles viram, esse é o equipamento que tem que girar. Então, qual foi o conceito? Compra carreta vazia no CD, o operador o pessoal do picking vai separando e o pessoal carrega essa carreta vazia. Quando ela fica carregada, quando chegar da rota o veículo vazio, ele desacopla o baú vazio, acopla no baú cheio e continua a rota. Então você diminui o tempo de permanência no CD na ordem de 6 horas. Com essa redução de tempo, você fazia com que o veículo girasse mais vezes. Com isso, trouxe um saving aqui na ordem de 3,4 milhões de reais por ano, somente em uma das rotas desse CD aqui de Louveira, que na época era o principal hub logístico da Unilever. Fora isso, a ideia era ter visibilidade, né, da frota mínima requerida para ter a garantia de disponibilidade do veículo, né, dentro do CD. Isso serviu de ferramenta para a área de supply e negociar os fretes com as transportadoras e foi uma informação base para a consolidação, né, da frota e sinergias, né, tinha muita redundância, né, rotas que você tinha um operador trabalhando, rotas com outro, e às vezes tinha a oportunidade de sinergias para você fazer o veículo girar mais cheio, né? Vai cheio para um CD e volta cheio, né, no frete retorno, né? E até ter números para provocar essa questão aí da análise do make or buy, né? Então, 100% era terceirizado e começaram a pensar nessa possibilidade aí de fazer o transporte com frota própria, uma vez que agora eles tinham a visibilidade e a necessidade de recursos, de caminhões para poder fazer esse transporte. Tá? Bom, então, finalizando, né, a simulação é uma ferramenta, né, uma forte aliada para nos ajudar a tomar decisões mais precisas baseadas em fundamentos estatísticos. Né? Então, por que continuar a chutar e correr o risco de errar? Por que continuar a tomar decisões baseadas em empirismo e achismo? Você sabe como tomar as melhores decisões na metade do tempo? Então, para isso, simulação é a resposta. Okay? É isso que eu tinha para apresentar, pessoal. Muito obrigado. Bom, se alguém teria alguma pergunta. Ô Marcelo, boa tarde. Meu nome é Caio, eu trabalho na Vale. E sobre esse case lá do Ponta Madeira, queria saber se você poderia falar o que teve de diferente
do ProModel em relação aos outros simuladores? Um dos depoimentos que foi dado pelo Leôncio, né, na época, que eles haviam testado várias alternativas, né, várias ferramentas diferentes, algumas até desenvolvidas internamente ou de outros produtos, mas a grande dificuldade era o tempo de resposta para você poder fazer uma simulação nova, né, pelo fato de ter ferramentas mais complicadas, mais engessadas, enfim. Então, às vezes, limitava o alcance do que se queria simular, ou, quando não limitava, era muito mais trabalhoso, muito mais demorado. A gente desenvolveu um modelo parametrizado sob medida para aquela operação, de forma que ele podia alterar através de uma planilha de entrada de dados que estava linkada ao ProModel de uma forma muito fácil, parâmetros como a demanda, como o perfil de vendas, como que era a intralogística de mistura de produtos, que é bem complexa dentro do terminal, um liga-desliga para peers novos. Então, na época não existia o Pier 4, a gente chegou a simular uma operação com o Pier 4, com um berço, 2 berços ou 3 berços, com um carregador de navios, um shiploader, 2 ou 3, qual que é o conceito da correia, uma correia de 16 mil toneladas ou 2 de 8 mil toneladas, enfim, a gente criava uma série de itens que impactavam na capacidade do porto, de uma forma que ele poderia testar essas combinações de uma forma fácil para cada configuração de demanda diferente, futura, né? Então isso fazia com que esse setup, uma vez feito dentro dessa planilha, para ele rodar o modelo e analisar, era um processo muito mais rápido, muito mais ágil. Né? Okay. Só mais uma, com relação à curva de aprendizagem da ferramenta, do ProModel. Vocês têm alguma curva de aprendizagem dele para mostrar, alguma coisa assim? Ah, legal, boa pergunta. O ProModel, uma das características que a gente diz, né, para o mercado, para os nossos clientes, é que uma característica muito marcante é que é um software muito amigável, muito fácil de mexer, né? Porém, é importante fazer treinamento. Então, quando o cliente compra a ferramenta, ou mesmo que não compra, né, ele às vezes vai lá fazer o treinamento básico, é um curso de 3 dias, onde você vai conhecer o conceito geral e a técnica de modelagem, você já tem o know-how para começar a fazer um modelo. Eu digo isso por experiência própria, né, quando eu comecei a fazer os meus primeiros projetos. Normalmente, a gente costuma dizer, num ciclo, o primeiro projeto você vai demorar um pouco mais, o segundo vai ser um pouco mais rápido, o terceiro você já está craque. A gente costuma dizer, em média, um ciclo de uns 3 meses, que a pessoa começa a usar a ferramenta, ela já está num nível de maturidade bem legal para começar a fazer projetos aí de complexidades maiores, né? Então, tem pessoas e pessoas, né? Mas isso falando numa perspectiva média, né? Ok? Marcelo, eu vi que fundamentalmente para essa ferramenta é a coleta de dados, porque você saiu até do achismo, do empirismo da média, traduziu tudo isso em modelos estatísticos, qual você buscou, você até disse curvas de distribuição para ser aplicada em determinado dado. Quanto penoso é isso obter em qualquer projeto que você executa? Perfeito, é uma observação super importante, né? A gente falou que a simulação é uma baita ferramenta para ajudar a melhorar a acurácia dos projetos e tudo mais, mas a qualidade dos dados é tão importante quanto, né? Então, a gente costuma dizer, trash in, trash out. Se os dados forem ruins, não adianta ter um modelo mais sofisticado que for, que a qualidade da resposta vai ser ruim. Então, isso é muito importante. Normalmente, quando a operação já existe, é uma coisa muito mais fácil, mais prática, que você tenha como coletar a amostragem de tempos e tudo mais. Quando não existe, aí tem técnicas que a gente usa. Como consultoria, hoje, como a gente tem projetos, centenas de projetos em vários setores e tudo mais, a gente tem um banco de dados nossos de referência. Isso a gente usa também em consultoria, que é input para os nossos projetos, para até ratificar ou questionar ou provocar uma discussão, no mínimo para validação dos dados do cliente. Ou quando é alguma coisa totalmente nova que a gente não tem e tudo mais, às vezes é uma inovação tecnológica, aí não tem muito como fugir de uma referência de um fabricante, de um dado de performance que ele tem, de produtividade, etc. Mas aí nesse caso, como a gente não tem muita certeza se é aquilo, porque o fabricante ele vai prometer que o equipamento dele vai ser o mais eficiente possível e tudo mais. Aí a gente começa a trabalhar com análise de sensibilidade, né? Fala, vamos colocar aí
o percentual de perda de eficiência, vamos trabalhar com 90, 95, 80, 85, até que nível essa decisão se sustenta, né? Para que a gente tenha uma resposta efetivamente robusta, né?